Bom, boa noite a todos. Nós agora vamos iniciar o debate. Eu sou presidente do Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga e nós temos a honra muito grande de termos esse projeto, fazermos esse projeto junto com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E, como vocês viram sobre Shakespeare, vocês viram o vídeo antes, falando sobre quem foi esse escritor extraordinário, William Shakespeare. E essa peça, como vocês viram, ela nos conta a história de um velho rei da Bretanha que resolveu dividir o reino pelas 3 filhas. Todo bom administrador, ele deve conhecer bem o que, onde, quando e com quem ele está administrando, no caso dele, o reino, no caso de uma empresa, a corporação. Então, ao distribuir o reino pelas 3 filhas, Lear cometeu graves erros de administração e avaliação do ser humano. Mas quem vai falar sobre isso, exatamente, é o nosso presidente do Conselho, Wagner Siqueira. Muito obrigado, Raimundo. Esse é um programa do Conselho em relação à ação do teatro, cinema, das artes em geral, na discussão não do teatro em si, que é muito importante, mas como fazer as conexões, as correlações entre o que a produção cultural nos ensina ao longo da história da humanidade e aquilo que podemos fazer de inferência, conclusões, deduções, conexões com o cotidiano, com o dia a dia da nossa vida nas organizações. Em verdade, a arte imita a vida, mas é lugar comum se dizer isso. Mas não há dúvida também que a arte será tão mais representativa e tão mais eterna na proporção em que a vida semeia e fecunda a arte. Há um paralelismo dinâmico entre a vida fora e dentro das organizações. A peça descrita genialmente por Shakespeare, a tragédia que nós acabamos de assistir, que em verdade é uma peça de 3 horas e que foi especialmente reduzida para nós do Conselho, aqui pelo Instituto Chiquinha Gonzaga, em 1h15, portanto foi bem reduzida, né? Ela é uma tragédia que certamente é o cotidiano de todos, ao longo da história da humanidade. É no Império de Lear, mas não é nos grandes impérios organizacionais, na pequena empresa, na microempresa, pior ainda, às vezes, tragédias semelhantes como esta ocorrem, inclusive, na nossa família. Essa peça é de 1606, vejam bem, há 4 séculos atrás. Portanto, como ela mesmo disse, o homem permanece teimosamente o mesmo. Continua sendo o mesmo. Isso me faz lembrar, viu, Raimundo, um sociólogo, antropólogo francês que viveu alguns anos aqui no Brasil e morreu há pouco tempo, chamava-se Claude Lévi-Strauss, que ele dizia o seguinte: a natureza do homem é permanente e universal, no tempo e no espaço. Não muda, continua teimosamente a mesma. Vemos esses fatos todos os dias. Isso me ocorre, por exemplo, quando vivenciamos nos jornais ainda e acompanhamos há 40, 30, quase 40 anos a morte de Chateaubriand e a destruição e a dificuldade do condomínios associados. Era um grupo de comunicação muito maior à época do que a Rede Globo o é hoje. Quando a gente vê isso, e quando a gente fica vendo aqui o Ramiro, da Bahia, e também o companheiro de Pernambuco ali, eu fico pensando em Delmiro Gouveia, o grande empresário, o grande barão de Mauá do Nordeste brasileiro, que na crise de sucessão, na dificuldade efetiva, né, de transmissão de sua herança, ao ser assassinado, tem a sua destruição da hoje cidade de Delmiro Gouveia, que a cidade da Pedra, que na virada do século XIX para o século XX, os primeiros 15 anos do século XX, eram os melhores lugares da se viver no Brasil, inclusive com luz elétrica. A exploração da cachoeira de Paulo Afonso começa com Delmiro Gouveia. A morte dele destrói-se a empresa e a linha corrente, né? A inglesa à época, joga toda a sua fábrica, toda a sua indústria têxtil às margens do Rio São Francisco, onde estão lá até hoje.
Veja, esse é o cotidiano que nós estamos lembrando num processo histórico, mas fico pensando há muitos acadêmicos aqui, quando o irmão intelectual briga com o irmão cardeal, que briga com o irmão educador, a universidade balança. A todo momento, né? Precisa dizer o nome? Não. Não precisa, fica dispensado, né? Então vejam que circunstâncias do cotidiano, no mundo da indústria, isso às vezes é com a nossa própria família. Mais do que isso, para não dizerem que estou só apenas lembrando, né, exemplos brasileiros, hoje, nesse momento, a herdeira do Grupo L'Oréal, em homenagem aqui, né, a Ana, né, a herdeira do Grupo L'Oréal, não é ela herdeira não, antes fosse, a herdeira do Grupo L'Oréal, dona Eliane Bittencourt, resolve namorar um jovem fotógrafo e aí a filha briga com ela e a gente não sabe o que vai acontecer dessa lavagem de roupa suja no grande dos maiores organizações na área de cosmético do mundo. Vejam, este é um drama relia circunstâncias do cotidiano das organizações, o que nos faz pensar e refletir muito, que muito mais do que nós pensamos, não estão apenas nos textos de administração os grandes ensinamentos sobre a teoria das organizações, sobre o processo de aprendizagem que podemos fazer em função da realidade que vivemos. Há muito de se aprender quando vamos ao cinema, quando vamos ao teatro, como vemos uma peça, uma música, como é que se compôs aquela canção, aquela música, aquela ópera, né? Aquela obra-prima, e como é que se dá esse processo. Também isso se reflete no contexto das organizações. As organizações não são lógicas como os computadores. Aliás, não há organização sem pessoas. As organizações nada mais são do que ficções jurídicas. A organização é uma ficção jurídica. Se tirarmos as pessoas da organização, não tem organização, pode ter prédio, pode ter o equipamento, mas não vai haver a empresa, não vai haver a organização. Tem que haver pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. Será sempre assim? Olha, e por isso os dramas humanos levam também às reflexões do que as percepções causam no comportamento das pessoas. Eu estava dizendo, o mundo das percepções é fonte e limite do comportamento humano. A maneira como me comporto determina fundamentalmente, a maneira como eu percebo determina fundamentalmente a maneira como eu me comporto. O mundo percebido é fonte e limite do comportamento humano. Se as organizações fossem lógicas, como os computadores, e olha, Raimundo, tem muito professor, consultor, querendo fazer isso. Era muito fácil, e ensinando isso também nas faculdades. Fazer. Era muito fácil. Problema A, solução A'. Problema B, solução B'. Problema X, solução X'. Fazia-se um programa de computador, estava resolvido. Botava o computador para dirigir a empresa. E quando a empresa quebrasse, ao invés de demitir o dono, o gerente, o executivo, demitia o computador. As organizações não são lógicas, como muita gente pensa. Elas são psicológicas. São pessoas se relacionando com pessoas. Portanto, é muito comum o estudante, o operador das organizações, o profissional da administração, querer a técnica como uma verdade acirrada, e é importante ter a técnica, é evidente, mas a gente tem que ter cuidado com a técnica, porque o técnico puro é mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável, porque o técnico puro é um alienado com poder. No mundo das organizações, em que pessoas se relacionam com pessoas, se você quer achar que as organizações, como se fosse um biólogo, eu vou ficar com o meu microscópio, olhando os bichinhos e intervindo, eu estou fazendo no mundo das organizações, que é um universo social e um universo humano, fundamentalmente,
eu vou querer fazer do meu conhecimento técnico, a minha tecnocracia, o meu desígnio de poder, a minha vontade de impor os meus desejos e as minhas convicções. E é preciso que se atente para isso, porque, inexoravelmente, o profissional que pensa assim acaba sendo um tecnolítico, um híbrido mal-sucedido entre o técnico e o político. E isso devasta as organizações e gera maus resultados. Essa é uma questão fundamental que passou por Lia, a arrogância. O técnico tem a mesma arrogância do Lia. Por quê? Porque ele quer ver as coisas só pela técnica. O Lia queria ver as coisas só pelo amor que as suas filhas lhe dedicariam ou não lhe dedicariam. E ele percebia a lealdade, a fidelidade, a amizade e o amor a ele em função daquilo que elas declaravam e daquilo que ele percebia. Ora, essa situação é muito delicada, porque a arrogância faz com que o que é visto, o que é visível não é visto. Não é apenas uma questão do que se olha, mas é uma questão do que se vê. O que o nosso amigo Lia queria ver é o que ele estava olhando. E o que ele estava olhando, ele pensava que é o que ele estava vendo. Nem sempre o que é visível é visto. Aliás, o padre Antônio Vieira, um dos maiores escritores, certamente, da língua portuguesa, ele dizia que a pior das cegueiras é a cegueira da arrogância, porque essa faz com que a gente se torne o pior dos cegos, que é aquele que não quer ver, porque quer ver apenas através de sua arrogância. Então, essa é uma colocação que essa peça permite muitas reflexões como essa, e me ocorre agora também, Raimundo, dizer aqui para os colegas, companheiros, a dicotomia que em determinado momento se fala assim, quem tem autoridade, ele fala, tem a autoridade dos cachorros. O que ele mostra que quem se obedece é quem tem a autoridade. O que ele nos traz para nós que vivemos no cotidiano das organizações? Ele nos traz uma reflexão extremamente importante para nós. Antes era o ser e o ter, que Sartre falava tanto do existencialismo. Agora, cada vez mais, está sendo o ser versus fazer. Os indivíduos não valem pelo que fazem e não pelo que eles são. À medida em que o Lia deixou de ser rei, ele perdeu absolutamente a importância. A gente, quando eu vou apresentar aqui o Adolfo, no conselho, eu nunca digo, esse aqui é o meu amigo Adolfo de Oliveira. Eu digo, esse aqui é o nosso diretor do conselho de administração. E a gente está sempre vinculando a função, aquilo que o indivíduo faz a ele próprio. E quando a pessoa não tem o que dizer, porque perdeu o emprego, a gente pergunta, o que você faz? Ela diz assim, eu sou consultor. Né? E de cada 10 que dizem que é consultor, certamente 9 não são, estão apenas desempregados. Essas circunstâncias do fazer faz com que a gente já não se apresente, mas qual é o número do seu PIN, em vez de falar o nome. Qual é o número do PIN para você trocar? Recebe aí a minha mensagem, né? O meu WhatsApp, antes de eu te dar o nome, eu já vou te dando o meu PIN também para o Nextel, etc, etc, etc. Quer dizer, a relação do ser passa a deixar de ser para se as pessoas cada vez mais valorizarem o fazer, o papel, a função, o cargo. Então, em verdade, né, eu me lembro, quando estudante ainda no Colégio Pedro II, uma das coisas, baixinho, feinho, gordinho, sem chance, né? O que eu fiz? O que eu dizia? Eu vou ser militar. Né? Eu vou ser militar para as garotas me darem uma bola, porque naquela época as garotas valorizavam os militares. Né? Depois eles perderam o prestígio, mas na época eles tinham uma força danada. Aí eu falei, imagina, então a menina ia casar não comigo, ia casar com a farda. E, em verdade, isso acontecia algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes acontecia. Agora, uma outra reflexão, não quero me estender demais, mas uma outra reflexão que gostaria de fazer, que a peça me impacta, é o conceito de empatia e de simpatia.
O executivo, às vezes, quer ser simpático, agradável. Evidentemente, não precisamos ser tão realistas na colocação da verdade, talvez, como a filha Cordélia disse, né? Ela podia ter dourado um pouco, ter amaciado um pouco, mas, às vezes, o essencialista da verdade, alguns filmes até já mostraram, se o cara falar a verdade o tempo todo, todo o tempo, vai se tornar um chato e vai criar circunstâncias bastante difíceis. Evidentemente, as relações sociais determinam determinado jogo de cena, mas que seja na autenticidade, que seja na sinceridade, que seja na relação de respeito ao próximo.